E eu acho interessante que a gente está com muitos pais se descobrindo. Quando eu falo pais, eu estou dizendo pai e mãe, né? Se descobrindo com autismo através do diagnóstico do seu filho, né? Então, os sim. pais vão também fazem a sua avaliação. Pela carga genética, né? Aí aparece isso. Só que, assim, pessoas absolutamente adaptadas, em geral, de suporte pro típico, né? Naquele trânsito ali, né? E profissionalmente bem estabelecidos, porque são pessoas hiperfocadas, né? E são pessoas que focam e elas fazem no trabalho que precisa, né, do ponto de vista do estudo, trabalho é foco. E elas têm hiperfoco. Sim. Né? Então, elas se desenvolvem profissionalmente. Então, e se adaptam muito, porque criam uma série de mecanismos ao longo da vida, porque não sabiam que eram autistas, e foram criando adaptações para essa vida... de ser um típico, né? De ser uma pessoa típica. Eu estou definindo como atípico e típico, né? Pessoas, digamos assim, usando de uma forma mais simples, dentro do que a gente chama de normal. Neurotípico e... sim. Né? E elas se adaptam muito, são pessoas extremamente adaptadas, né? Não quer dizer que não sofram. E nem que não tenham sofrido. Pelo contrário. Tudo teve custo, né? Sim, a própria necessidade se tu vê, a pessoa... Se é transtorno, é porque deu algum prejuízo. Senão era chamado de transtorno. Agora, por vezes, o prejuízo, a pessoa cria uma série de estratégias e consegue se adaptar bem. Hipercompensatórias, às vezes, né? Até um pouco disfuncionais, mas para conseguir se manter, né? Agora, a criação de estratégias, o processo delas e, às vezes, a própria necessidade delas é um sofrimento, né? Muitas vezes, ou tem um sofrimento dentro. Uma coisa que acontece muito, assim, pais que eles não... que eu acho que tem a ver com o aumento do diagnóstico também, que é a aceitação. Então, por muito tempo, se seu filho tinha uma coisa que era diferente do normal, os pais não queriam que ninguém soubesse, não queriam levar, não queriam aceitar. E cada vez menos tem isso, cada vez está mais aceito. Mas ainda não está plenamente aceito como poderia, né? Mas a gente vê, às vezes, na prática ali do AT, os pais que aceitam o diagnóstico do filho, mas tem um sintoma aqui, ali na mãe, no pai, e esse não. Esse Deus ali, não pode tocar no assunto. E a gente é contratado para ajudar o filho. Então, tudo bem, a gente tem que lidar, a gente não pode negar, né? O que o meio está nos oferecendo ali como elementos, como demandas, mas a gente tem a função específica de, vamos ajudar essa criança. Então, esse é o foco. Mas deve ser difícil, né? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta agora, assim, como é trabalhar como acompanhante terapêutico, né? Dentro da família, bem próximo, né? Como é que vocês priorizam, assim, eu quero melhorar esse comportamento, assim. E daí tu acabou de falar, né? Mas daí tem um outro sintoma que isso está atrapalhando isso. Né? Como é que vai se separar, vai se priorizar? É um trabalhinho de formiguinha, né? Passo a passo. Assim, normalmente a família chega com uma queixa e aí a gente entra e percebe uma demanda, que não é a mesma coisa. Mas aquela queixa é importante, né? Aquela queixa é o que desencadeou o processo. Então, a gente não pode, muitas vezes, até tem como atuar diretamente nessa queixa, ou às vezes tem que percorrer um processo para se chegar nela. E, às vezes, vamos pegar um exemplo, né? Para não ficar assim, olha, meu filho não aceita almoçar em restaurante, ele grita. Então, isso é uma coisa que fica muito em evidência e a gente não consegue comer, tem que sair, às vezes, sem comer. Daí tu começa, peraí, como assim não consegue comer? Vocês não conseguem comer, vocês não toleram o grito, e por isso vocês saem. Então, isso já é um elemento para analisar no treinamento parental. Interessante. Porque se eu saio toda vez que ele grita, eu estou ensinando ele que quando ele grita, nós vamos sair. Mas a família está pronta para ouvir grito e continuar almoçando assim, num restaurante? Por isso o tema desse episódio, como conviver, né, com o autismo, né? Exato. E daí a gente vai percorrendo para ver assim, o que é razoável da gente trabalhar hoje e o que
a gente pode deixar para depois, daqui a pouco. Então, nesse caso, por exemplo, eu orientei, ó, vamos fazer assim. Vocês estão dispostos a tolerar grito no restaurante? Daí a mãe ficou meio tipo, não quero dizer que não, mas deu não. Então, vamos fazer, gente, vamos ficar um tempinho sem sair, vamos treinar no café da manhã. O café da manhã vai ser 5 minutos. Aí a nossa AT lá da clínica ia ficar 5 minutos. Depois 6, depois 7, depois daí ele ficava bravo. Aí a mãe já queria ter aquele comportamento de que a mãe ficava bem presente. Ela, durante o período do AT, ela estava sempre junto, né? Nem sempre é assim. E ela queria ter aquele comportamento de ele tá bravo, vamos dar o que ele quer. Porque o que ele queria era sair para brincar, né? Então, daí o impulso chegava, de dar o que... Sim, até chegava, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jogar bola? Que legal, tá bom. Então, café da manhã e depois a gente joga bola. E daí e daí ela já queria. Daí tu pensa, bom, o treinamento parental, ele tem que acontecer, ele é necessário, né? Junto com a terapia em si. É praticamente a mesma coisa, assim, né? Então, a gente é muitas vezes um elemento que entra na família e... entra temporariamente, não que seja parte da família, né? Mas entra naquele sistema e tem que agir, né? E aí, como? E conquistar a confiança, né, dessa família deve ser bem complicado também, né? Porque como é que tu vai mudar todo rituais da família, rotinas, né? Sim. Um funcionamento todo da família. Sim, e ver se cabe, ver o que é mais essencial, mais importante daquela família, que eles não vão abrir mão, ver se daqui a pouco a nossa forma... A gente tem uma ideia boa, mas a forma não é tão boa, né? Então, combinar com a família, como é que a gente faz uma forma que fique razoável para vocês. Então, é muito junto com a família. Em resumo, o AT... Até porque, assim, o AT fica algumas horas na semana, mas quem tá lá o tempo todo são os cuidadores, né? Sim. Então, às vezes, os micropassos vão acontecendo ali. Um micropasso do cuidador, às vezes, equivale a muitos passos do terapeuta. Tu tava falando, eu tava pensando, né? O quanto é difícil para os pais também mudarem, porque eu imagino... Já vi cenas, né? A angústia dos pais fica muito clara quando a criança começa a gritar no restaurante, porque elas não conseguem, assim, tem a relação com os outros também, com o universo que está ali, né? E às vezes o restaurante nem está tão barulhento assim. Porque essas crianças, eu imagino que o teu trabalho seja com crianças de suporte 2, 3, mais do que de 1. Mais do que de 1, sim. 2, 3, em geral, o AT está mais presente, né? E é fundamental que esteja. Então, são crianças mais sensíveis aos sons, né? E às mudanças de rotina também. É difícil, porque tu vai ter que mudar a rotina, vai trabalhar com a rotina da criança e com a rotina da família, que nem sempre coincide com a da criança, mas que acaba tendo que se adaptar à da criança, né? E depois a autonomia, né? Tão acostumado com o filho, tão dependente, de repente o AT tá ali, a criança vai se desenvolvendo, e aí começa a ter autonomia e aí faz o quê? Eles sentem, né? Eles sentem bastante. Sentem. Tu tá tirando meu filho de mim. Sim. Não digo falado, né? Mas uma sensação, talvez, assim. Sentem, né? Não sei se isso acontece, mas eu imagino que sim, né? E no restaurante, né? Acho que eles devem sentir vergonha. Acho que é natural. E admitir vergonha, né? Para os pais é complicado também, né? Por isso que eu acho importante o acompanhamento do psicólogo também, muito com a mãe, né? Principalmente com a mãe, com o pai, o cuidador, né? Daquela... Mas se a gente for pensar, tem um monte de criança que grita em restaurante, faz um monte de bagunça aí, que não né? Não tá no espectro autista, né? Mas daí tem o estigma, né? Que do transtorno. Claro, essa é a questão, né? De como é que a gente vai lidar com isso, né? E faz muita diferença, assim. Eu já vi casos de, assim, antes e depois da mãe fazer terapia. Nossa Senhora, daí... E assim acontece a questão da confiança. A gente às vezes ganha confiança, daqui a pouco, nossa, tu é a pessoa, às vezes tu é a primeira pessoa em muitos anos que a mãe sai de casa e deixa o filho junto. E daí ela... Bom, isso cria um super laço, assim. E daí
ela começa também tipo, no meu caso, assim, nessa clínica, a gente é psicólogo. Então, ela começa a conversar com a gente escuta, é claro, a gente conversa, não faz terapia, mas é um momento de escuta, faz parte do processo. E daí, daqui a pouco, aceita a indicação de terapia. Nossa, é legal, é bonito, sabe? É uma paixão, né? Uhum. É que o AT tá junto, né? Eu imagino que seja a pessoa ali que mais escuta, né? Claro, eu acho que crianças, a criança e adolescente autista precisa de AT, né? Ela precisa de TO, de terapia ocupacional, precisa de fono. É uma demanda gigante, né? Para que ela fique estimulada, né? Uhum. E a sobrecarga, né? Nas famílias, né? E desde o diagnóstico a importância de conscientizar aquelas famílias e aos pouquinhos, né? Sobre até a aceitação e às vezes a gente vê que passa anos e vê que a família ainda não tem coisas que ainda não tá bem, né? Não tá bem aceito, assim. Como é que vocês difícil, né? recebem esses pacientes assim com de diagnóstico? E até né, psicoeducar, ou falar tudo, como vai ser, até para o outro, ou se for um adulto, né, que o adulto possa falar até para o parceiro como é que eu funciono, né, para ele entender, né. Mas é o que acontece, né? Só que assim, a maioria dos adultos que eu atendo, né, tem companheiros e companheiras, às vezes o marido não sabe, mas ou a esposa não sabe, mas o meu paciente vai falando coisas que eu fico pensando, tem característica autista, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando vai falando, e é muito engraçado, porque vai tocando no assunto e a pessoa, eu acho que o meu marido ou a minha esposa, talvez seja autista, né? Porque, e aí vai começa a pesquisar e começa a se dar conta, né? E aí chega num momento que a pessoa vai fazer, né? Faz o diagnóstico. Em geral, se é adulto, sente um alívio enorme. Porque aí começa a entender que essa ideia antissocial não é porque é uma pessoa chata, é porque é difícil mesmo de ter um convívio social. A sensação que todos que eu atendo descrevem de alívio. Mas claro, agora eu começo a entender por que eu sou assim. Por que eu não suporto que tire. Se o copo é aqui, ele é aqui, tem que estar aqui, tem que estar sempre aqui. Se alguém mudar, por que mudou? Isso tem a ver com a rigidez, né? Com a rigidez, com a rigidez do autista, quer dizer, com essa questão da sistematização, tem que estar tudo muito sistematizado, com planilhas, com uma organização. Muita gente com diagnóstico de TOC, né, de transtorno obsessivo-compulsivo, na verdade, é uma das características que está dentro do espectro. Pode ser uma pessoa com autismo, com um diagnóstico de TOC, né? Aí vai associando com outras coisas e vai descobrindo, não, mas espera aí. Sim. Né? E aí começa a ter uma sensação de alívio, sabe? E aí começa a entender os seus limites. Bom, eu consigo ir nesta festa aqui, mas a festa do dia seguinte eu não posso, eu não consigo. E fica aliviado, não se sente culpado, sabe? Que o grande problema é o sentimento de culpa, né? Aquela sensação, sou diferente das outras pessoas, eu não consigo. Exatamente isso, eu não consigo, eu não posso, eu sou diferente, eu acho que eu tenho algum problema. Sim, tem. Né? Mas só que daí sabe o que é? Sabe o que é, consegue aceitar, sabe a limitação, mas consegue desenvolver, né? Isso. Assim, são atividades, são ações e tu pode se desenvolver, né? Claro, e aí tu começa a trabalhar, que eu acho que neste caso a função do terapeuta, do psicólogo, é principalmente trabalhar flexibilidade, né? Poder ajudar a pessoa a ser mais flexível, né? E às vezes uma das flexibilidades é a gente começar a fazer ajustes de horário. A pessoa sempre vem no mesmo horário, daqui a pouco ela... tô com um problema aqui, dá para trocar de horário? Claro que dá para trocar de horário. Eu não vou interpretar, porque eu acho que isso faz parte do processo,
né? Poder trocar esse é o cuidado que a gente como psicólogo tem que, na minha opinião, tem que ter, né? Porque cada caso é um caso. Cara. Né? E cada pessoa, cada criança, tu que está acostumado com crianças, né, com TEA, elas são diferentes umas das outras. Sim.